componente de 2 ou mais desses fenótipos. As rinites infecciosas, elas são aquelas rinites agudas, autolimitadas, geralmente causadas por vírus e menos frequentemente por bactérias, e são as mais comuns disparado na frente. A rinite alérgica, ela é induzida pela inalação de alérgeno, né, em indivíduos sensibilizados, e ela é a segunda mais comum. A rinite não alérgica, não infecciosa, já é um grupo mais heterogêneo, não vai ter nem sinais de infecção, nem sinais sistêmicos de inflamação alérgica, né? Então, vai ser aquelas rinite induzida por drogas, rinite do idoso, rinite hormonal, rinite gustatória, idiopática. E a rinite, para ela ser considerada crônica, o paciente ele vai ter 2 ou mais dias consecutivos de sintomas por mais de 1 hora na maioria dos dias. Agora, já falando dos endótipos, a gente também tem 4 endótipos, e eles representam os mecanismos que estão ali subjacentes, envolvidos na gênese da doença. E é importante a gente saber deles, porque os endótipos, eles vão nos ajudar a fazer um tratamento direcionado e mais preciso para cada paciente. Então, a gente tem, dos tipos de endótipos, a gente tem com resposta imunológica do tipo 2, com resposta imunológica do tipo 1, a rinite neurogênica e a de disfunção epitelial. E para a gente poder investigar esses endótipos, a gente vai ter que medir a IgE específica, total, procurar os eosinófilos nasais e os sanguíneos, fazer a contagem de neutrófilos, também de citocinas e mediadores. Começando aqui pela primeira, né, que é a rinite com resposta imunológica tipo 1 ou não tipo 2, que seria a resposta celular, ela é causada por um influxo de neutrófilos e de linfócitos TCD4 ali, que vão produzir interferon gama e fator de necrose tumoral. E com esses mediadores, a gente vai ter os sintomas, né? E classicamente está associado ao fenótipo da IVAS, né? Da rinite infecciosa. Com resposta imunológica tipo 2, seria uma resposta do tipo humoral. Então, a gente tem uma resposta alérgica imediata, né, com a presença de IgE específica, e aí vai ter o influxo de eosinófilos, de mastócitos, na mucosa nasal e gerando sintomas. Está associado ao fenótipo do alérgico. A rinite neurogênica, ela acontece pela expressão de canais ali nos nervos trigeminais, que aumentam a concentração da substância P, de neurocininas, gerando sintomas. Está relacionado aos fenótipos da rinite idiopática, que tem uma hiperreatividade nasal, a rinite do idoso, a rinite gustativa. E, por último, a gente tem a rinite da disfunção epitelial, que ela pode ocorrer tanto de uma inflamação primária ou secundária, ali do tecido, por uma resposta imunológica que pode ser tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, em que ocorre uma quebra ali da barreira, né, dos cílios, levando a uma disfunção daquele epitélio que, a longo prazo, vai gerar um remodelamento. Ela não está relacionada diretamente a nenhum dos fenótipos, mas pode ocorrer em todos eles se o estímulo for constante, for recorrente, gerando a disfunção desse epitélio. Então, começando aqui pela rinite alérgica, ela é uma resposta de hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE, que resulta na inflamação da mucosa nasal. A faixa etária dela ocorre um pico na infância e na adolescência. No Brasil, a gente tem uma prevalência de 8,8%, né, equivale a 17 milhões de brasileiros. Ela é considerada a doença crônica mais prevalente no mundo todo. Gera um custo muito alto socioeconômico. Só nos Estados Unidos é estimado um gasto de 11 bilhões de dólares por ano. Quanto à classificação, a gente tem uma classificação mais antiga, que hoje em dia ela é desencorajada, que é a classificação sazonal e perene. A classificação sazonal, a gente vai ter os sintomas em determinadas épocas do ano que vão ser causados por antígenos que são sazonais, como, por exemplo, o pólen. Ela é muito comum no sul do país, né, em que a gente tem uma estação polínica bem definida, e ela não é menos comum no Nordeste, no Sudeste
das outras regiões do país. Já a rinite perene, os sintomas eles vão ser mais duradouros e vão ocorrer por antígenos que também são perenes, tipo o ácaro, que está presente o ano todo. Mas o que a gente mais usa mesmo é a classificação da área, que ela classifica quanto à duração e quanto à gravidade dos sintomas. E também mostrando o impacto na qualidade de vida, né? Caracterizando pelo impacto na qualidade de vida do paciente. Então, a gente classifica em intermitente e persistente e leve, moderada a grave. A intermitente, a gente vai ter os sintomas por menos de 4 dias por semana ou por menos de 4 semanas, enquanto a persistente, a gente vai ter sintomas por mais de 4 dias na semana e por mais de 4 semanas. A leve não vai ter impacto na qualidade de vida praticamente, então o sono vai estar normal, o esporte, o lazer, o trabalho, a escola, tudo não vai ter nenhuma repercussão e o paciente vai ter poucos sintomas, os sintomas vão incomodar pouco. Já a moderada grave, a gente vai ter um ou mais desses itens que vão impactar na qualidade de vida. Então, vai ter um sono comprometido, as atividades de esporte, lazer, escola, trabalho também vão estar comprometidos e os sintomas vão incomodar muito o paciente. Então, falando um pouco sobre a fisiopatologia, a gente, como eu já tinha falado, é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, né? E ela vai ocorrer nesses pacientes que estão geneticamente predispostos e sensibilizados. Os alérgenos, eles são proteínas que têm baixo peso molecular, e isso facilita com que eles ficam dispersos no ar e penetrem com facilidade no epitélio respiratório. Os mais comuns são os ácaros, os animais domésticos, insetos, fungos, pólens. E aí o alérgeno ele vai lá, deposita lá na mucosa nasal, e aí ele vai ser processado pelas células apresentadoras de antígeno, que pode ser tanto as células dendríticas quanto as células de Langerhans, e aí elas vão ser transformadas em peptídeos, né? E aí esses peptídeos, eles vão se ligar ao complexo de histocompatibilidade maior de classe 2, né, o MHC classe 2, e aí esse MHC de classe 2 vai apresentar esse antígeno para o linfócito TH0. Aí esse linfócito TH0, ele vai se diferenciar no linfócito TH2, que é da resposta humoral, e vai produzir citocinas. As principais são a interleucina 4 e a interleucina 13, que vai levar a diferenciação do linfócito B em plasmócito, que vai produzir uma IgE que é altamente específica para aquele alérgeno em questão. E aí, essa IgE que ele produziu específica, ela vai se ligar lá no receptor, lá no mastócito, no basófilo, e vai ficar ligada lá. E aí, com isso, ocorre a sensibilização. Quando o paciente entrar em contato de novo com esse alérgeno, aí o alérgeno vai se ligar direto nesse IgE que está ligada no mastócito. E isso vai gerar uma resposta inflamatória ali imediata, né? Que nos primeiros 30 minutos da exposição, com a degranulação dos mastócitos e liberação de estaminas, prostaglandinas, leucotrienos. Depois, a gente vai ter, independente do alérgeno ser mantido, independente da exposição ao alérgeno, o paciente vai ter uma resposta tardia, que ela ocorre cerca de 4 a 12 horas depois, mesmo sem essa estimulação do antígeno. E aí ocorre um segundo aumento da liberação dos mediadores, né? E aí ela ocorre porque aqui embaixo nessa foto aqui, a gente tem as moléculas de adesão inespecíficas e específicas, lá na membrana basal do endotélio, que é a P-selectina, a S-selectina, o ICA1 e o VK1. Aí elas fazem com que elas estimulam os eosinófilos e os leucócitos, elas atraem eles para poder eles aderirem no endotélio, e aí eles ficam aderidos, levando uma inflamação contínua ali, que gera uma nova liberação de leucotrienos e interleucinas, gerando de novo os sintomas inflamatórios. E aí essa resposta tardia, ela explica por que um paciente com uma rinite persistente, mesmo quando ele não tem exposição constante aos alérgenos, ele vai ter um sintoma, porque vai ter uma inflamação basal, ali por conta da aderência desses eosinófilos no endotélio. Então, os principais aeroalérgenos que a gente tem
A gente tem os ácaros de pó domiciliar, geralmente da família dos dermatofagoides, as baratas, fungos, animais de pelo, né? E aí esses animais de pelo, os alérgenos deles são tanto produzidos pelas glândulas sebáceas, né, que produz o sebo, que fica ali na pele, e no caso do gato, pela saliva do gato, que aí ele, na hora que ele lambe o pelo, a proteína alérgena fica ali aderida no pelo. Os pólens, principalmente as gramíneas, e os aeroalérgenos ocupacionais, que seria o trigo, poeira de madeira, detergente. Tem os outros fatores desencadeantes que não estão relacionados com a rinite alérgica, mas também são agentes etiológicos, que a gente vai falar mais para frente nas rinites não alérgicas, que seriam os poluentes, né, fumaças, ozônio, e também os irritantes, perfumes, ar-condicionado, produtos de limpeza, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, outra coisa que eu esqueci de falar lá atrás na fisiopatologia é que, além dessa resposta imediata e dessa resposta tardia, a gente também tem um envolvimento neural na fisiopatologia da rinite alérgica. E esse envolvimento neural, ele ocorre por conta dos mediadores que estão liberados ali no local, que induzem uma vasodilatação com a saída de líquido pela macrovasculatura e estimula de forma reflexa o axônio. Então, a gente tem esses três mecanismos que levam à inflamação local: a resposta imediata, a resposta tardia e o envolvimento neural. Ocorre também, assim, a longo prazo, o remodelamento da mucosa nasal. O remodelamento brônquico na asma, ele é, muito estudado, assim, todo mundo já sabe a fisiopatologia e tudo. Já o da rinite, ele é menos estudado, mas já sabe que ele acontece, ele ocorre, e ele ocorre por conta de um espessamento ali da membrana basal, que vai ocorrer em decorrência do depósito de colágeno do tipo 1 e do tipo 3. Ele ocorre em menor proporção do que o remodelamento brônquico, mas também acontece. O quadro clínico desse paciente, então ele vai ter os sintomas cardinais, que são esses 4, que é os espirros em salvo, que são aqueles espirros um atrás do outro, prurido nasal, a coriza hialina e a obstrução nasal. Aqui nessa foto a gente consegue ver esse paciente, por exemplo, ele está com a cianose, o edema periorbitário, e isso ocorre por conta de uma estase venosa que secundária à obstrução nasal. Também ele tem aquela dupla prega de Demi Morgan, aqui infrapalpebral. Aqui a gente tem nesse paciente. Vocês estão vendo minha seta? Sim. Sim, Ana. Não? Tá. Sim. Esse paciente aqui a gente vê aquele sinal da saudação alérgica, né? Que o paciente ele vai coçar o nariz e faz esse movimento. O paciente, além de prurido nasal, ele também pode ter prurido ocular, prurido de palato, de orofaringe, do conduto auditivo externo. A obstrução nasal do paciente geralmente é em báscula, né, que ela alterna com o ciclo nasal e ela é mais acentuada à noite. O paciente também pode ter associado uma respiração oral de suplência, roncos noturnos, hiposmia. Os pacientes podem desenvolver também disfunção tubária, lacrimejamento e também nessa saudação alérgica, ela gera aquela prega nasal horizontal aqui. Na rinoscopia, a gente vai ver uma mucosa pálida, edemaciada, que pode ter uma secreção clara, mucoide ali abundante, e pode também ter, nos casos crônicos, uma hipertrofia das conchas inferiores. Alguns pacientes, a rinite é muito intensa e gera anormalidades no crescimento craniofacial. Então, o paciente vai ter aquela face alongada, aquela boca que não tem o fechamento completo dos lábios, as eminências malares planas, né? As narinas estreitas, mandíbula retraída, palato em ogiva, aquela má oclusão dentária também. E está muito associado a asma e dermatite atópica. O tratado fala que nos pacientes com asma,
a prevalência de sintomas de rinite alérgica pode chegar até a 100% dos casos. O diagnóstico da rinite, ele é essencialmente clínico, e a gente tem alguns exames de diagnóstico etiológico, a gente não vai lançar mão sempre deles. Quando que a gente vai solicitar esses exames? Então, quando você quer fazer uma intervenção, por exemplo, um controle ambiental dirigido para aquele aeroalérgeno específico que causa, ou então quando você quer fazer uma imunoterapia específica, né, para aquele aeroalérgeno, ou então quando o paciente não responde ao tratamento, você quer investigar outras causas. Então, a gente tem a dosagem de IgE total, ela tem um valor muito limitado. A IgE total, ela pode estar aumentada em uma série de outras doenças, como, por exemplo, no HIV, aspergilose, sinusite fúngica alérgica, nos linfomas, na tuberculose, nas parasitoses, né, que tem o ciclo de Loffer. Então, assim, não peça ela. A IgE específica, que a gente tem tanto por testes de imunoenzimáticos, né, que seria o imunocap, como testes de radioimunoensaios, que seria o RASH. Ele tem uma sensibilidade baixa, mas tem uma alta especificidade. Tem um custo elevado. E, assim, o resultado positivo para IgE específica para algum aeroalérgeno só mostra que existe sensibilização para aquele alérgeno, mas não define se ele que está causando sintomas do paciente. A mesma coisa acontece com os testes cutâneos. E a IgE específica, a gente só vai pedir também quando você tiver alguma contraindicação aos testes cutâneos. Por exemplo, tem alguma doença dermatológica ali na região, ou então tem algum risco de uma reação adversa grave com o teste cutâneo, e aí sim você vai lançar a mão, porque ele tem um custo mais caro do que o teste cutâneo. O teste cutâneo ele já tem alta especificidade, alta sensibilidade, e ele também tem um alto valor preditivo negativo. Então, se você quer excluir a causa alérgica como causadora da rinite, ele é um bom exame. Você está desconfiado de uma rena, né? Que aí você tem eosinófilos altos ali na mucosa nasal, na citologia, mas sistemicamente não tem. Então, assim, o teste cutâneo vai dar negativo. A gente tem duas formas de fazer o teste cutâneo. A gente tem o epicutâneo e o intracutâneo. O epicutâneo é o prick test. E aí, ele é um exame fácil de ser realizado, né? Tem uma leitura fácil. Oi? O prick test, ele é fácil de ser realizado. Oi? Oi? Eu não estou entendendo. Eu acho que o Dr. Ricardo está tentando falar alguma coisa. Ah, tá. Mas vamos seguindo aí. Ele desligou o microfone. Então, o epicutâneo, que seria o prick test, ele é fácil de ser feito, ele tem uma leitura também fácil de fazer, e ele tem poucas reações adversas. É um teste que não é doloroso, e você pode ter a possibilidade de você testar várias substâncias ao mesmo tempo. Já o intracutâneo, ele tem uma sensibilidade maior, o intradérmico, só que ele é muito mais doloroso e ele tem muito mais riscos de reações adversas. E quando a gente vai fazer o teste cutâneo, tem que lembrar de suspender o antihistamínico de 5 a 15 dias antes, para não dar erro no teste, né? Então, aqui a gente, na hora de fazer o teste, sempre tem o controle, que é a histamina. E aí, se essa histamina, se o paciente não tiver reação a ela, então quer dizer que o exame não deu certo. Então, não vai dizer nada, assim, os outros alérgenos, você desconsidera o teste. E um dos motivos disso é quando você não suspende o antihistamínico antes do exame. E também tem os testes de provocação nasal, que eles são usados mais a nível de pesquisa e usando os irritantes ocupacionais.
E a avaliação da cavidade nasal. A gente vai fazer o exame da rinoscopia anterior, né? Ver a palidez de mucosa, hipertrofia de cornetos, a secreção hialina, que a gente já sabe, né? A videoendoscopia nasal também, você vai ver os mesmos achados, e você vai usar também quando você quer descartar que o paciente tem algum pólipo, então tem uma hipertrofia de adenoide, alguma outra doença. A citologia nasal, ela é como se fosse uma citologia oncótica mesmo por exemplo, da ginecologia, né? Você vai pegar um esfregar, vai colocar uma escova ali na região do meato médio, e ele serve para você diferenciar as rinites eosinofílicas das não eosinofílicas, sendo que as eosinofílicas você vai ter eosinófilos acima de 10%, de 10% a 100%. Também serve para quando você quer diagnosticar a rena, né? A rinite eosinofílica não alérgica, que ela vai ter muitos eosinófilos na citologia, mas os testes cutâneos e de GE específica vão estar normais. Quando tem uma alta quantidade de neutrófilos ali, sugere que é uma etiologia mais infecciosa, e quanto mais eosinófilos tiver na citologia nasal, pior é o prognóstico daquela rinite. A gente também tem os testes objetivos de permeabilidade nasal, eles não são muito utilizados, porque a gente acaba usando a avaliação subjetiva mesmo da obstrução nasal, que acaba sendo mais confiável do que os testes objetivos. Eles servem para avaliar a resposta ao tratamento clínico ou cirúrgico, e a gente tem a rinometria acústica, que é esse primeiro aqui, que vai calcular a área de secção transversal, que é a área mínima, né? Secção transversal mínima, e o volume da cavidade nasal. Então, a gente tem aqui uma fonte acústica, um tubo sonoro, um microfone que vai captar, e tem um microcomputador, uma impressora que vai ver, fazer esse gráfico para poder mensurar essa área de seção transversal e o volume. E a rinomanometria computadorizada, que é esse aparelhinho aqui, que ele é para aferir a resistência nasal, e é um exame mais dinâmico. Avaliação por imagem, também a gente vai fazer quando a gente quiser descartar outras coisas, hipertrofia de adenoide, sinusite crônica, desvio de septo, e aí a gente tem o raio-x de cabo e a tomografia. Então, já partindo para o tratamento ele se baseia em 3 pilares, que seria o controle ambiental, tratamento medicamentoso e a imunoterapia, sendo que o controle ambiental ele se divide na prevenção primária e na prevenção secundária. A prevenção primária é quando aquele paciente ainda não sensibilizou, então você quer evitar que ele sensibilize. Quais seriam essas medidas? Seria evitar o tabagismo durante a gravidez, durante a infância, aleitamento materno exclusivo por 6 meses, evitar ambientes úmidos com poluentes internos e eliminar substâncias irritantes do meio ambiente. Já a prevenção secundária é quando você quer minimizar ou prevenir as crises de rinite alérgica do paciente. Então, reduzir a poeira doméstica, né, os ácaros, lavar a roupa de cama uma vez por semana, encapar os travesseiros e os colchões, usar aspiradores de pó com filtro, usar um pano úmido para limpeza, remover carpetes e brinquedos de pelúcia, colocar colchões, tapetes e travesseiros no sol, pelo menos umas 3 horas por dia, não permitir a entrada de animais domésticos dentro de casa, evitar também o bolor, né, fazer manutenção frequente de equipamentos de ar-condicionado, consertar vazamentos de água, etc. Eu começo falando agora um pouco também sobre o tratamento medicamentoso. A gente vai começar a falar sobre os antihistamínicos anti-H1, que é a principal classe de medicamentos orais, é um tratamento de primeira linha para rinite alérgica. A gente tem os de primeira e os de segunda geração, sendo que os de primeira geração atravessam a barreira hematoencefálica, então eles têm um efeito sedativo, e os de segunda geração não causam sedação nas doses habituais, mas
se for usadas em doses muito altas, eles podem levar também à depressão do sistema nervoso central. Eles têm um rápido início de ação e geram um alívio do prurido, dos espirros e da rinorreia, mas tem uma pouca ação na obstrução nasal. Você vai usar ele por um tempo variável, geralmente de 1 a 4 semanas, e se o paciente tiver um caso muito persistente, um caso mais moderado a grave, você pode usar por um tempo mais prolongado. Aqui a gente tem os exemplos dos de primeira geração, os mais conhecidos é a desclorfeniramina, a hidroxizina e a prometazina. Geralmente eles têm que usar mais de uma vez por dia, você tem que usar até 3 vezes ao dia para conseguir o efeito terapêutico. Lembrando que eles são sedativos. Já que os de segunda geração, né, os mais conhecidos, a gente tem a cetirizina, a levotirizina, a loratadina, a desloratadina, a ebastina e a fexofenadina. Lembrando que os únicos que podem ser usados desde os 6 meses de idade é a cetirizina e a desloratadina e a fexofenadina. Todos os outros têm que ser usados acima de 2 anos ou até acima de 6 anos. A gente também tem o antistamínico de uso tópico, a gente tem essa associação, né, que é a fluticasona com a zelastina, que pode ser usada acima de 6 anos, de 12 em 12 horas. O estudo que mostrou esse medicamento, pela primeira vez, ele mostrou que teve uma redução de 75% dos sintomas, uma redução dos sintomas, teve um impacto positivo na qualidade de vida e teve uma boa adesão ao tratamento também. E os descongestionantes são usados para o alívio da congestão nasal, então eles melhoram a obstrução nasal. Eles são estimulantes adrenérgicos, então eles geram uma vasoconstrição. Existem os descongestionantes orais e os tópicos, e os dois têm efeito sistêmico, não é só o oral, o tópico também tem efeito sistêmico. E o tópico, os mais comuns é a efedrina, a anafazolina, a oxmetazolina, né, que está no Neosoro, no Sorine. Eles têm um efeito rápido, e eles são muito usados na fase inicial de infecções nasais para promover um alívio ali da congestão. E eles não devem ser usados por mais de 7 a 10 dias, porque eles causam um efeito rebote. Já os sistêmicos, os únicos que podem ser usados por um tempo mais prolongado é a pseudoefedrina e a fenilefrina, que não causam um efeito rebote. Tem o início de ação de 30 minutos, e aí eles causam tremores, cefaleia, retenção urinária, insônia, aumenta a pressão sanguínea. São os principais efeitos colaterais. Os anticolinérgicos, a gente tem o ipratrópio, que ele não está disponível na forma tópica nasal no Brasil, que é esse aqui que está na foto. Ele é pouco absorvido na mucosa nasal, então ele tem um efeito só local mesmo. Ele reduz a rinorreia, mas também tem pouco efeito na obstrução nasal. E os efeitos colaterais mais frequentes são a secura e a irritação da mucosa nasal, epistaxis e cefaleia. A gente tem o cromoglicato sódico, que a gente tem nas apresentações de 2% e 4%. Ele age estabilizando a membrana dos mastócitos, então ele reduz a degranulação e liberação de histamina. Ele tem um bom controle sobre os espirros, da rinorreia e do prurido, mas também tem uma pouca ação na obstrução. Ele atinge o efeito pleno dele só com 2 a 4 semanas, então ele é mais usado com um efeito profilático. Ele não adianta ser usado durante a crise porque não vai melhorar. Então o paciente que sabe que vai ser exposto àquele agente, ele usa antes para poder não ter os sintomas. Ele tem uma segurança muito boa, então ele pode ser usado até em lactentes. Então, assim, os corticoides nasais que não podem ser usados abaixo de 2 anos, às vezes você pode usar o cromoglicato sódico nesses pacientes. Também de efeitos colaterais seria uma irritação local, gosto amargo e os espirros.
O problema dele é que ele tem uma meia-vida muito curta. Então, você tem que usar, às vezes, 4 a 6 vezes ao dia para poder ter o efeito. E os corticosteroides, que também é um tratamento de primeira linha, eles agem diminuindo o número de mastócitos, o influxo de basófilos e eosinófilos. Eles também inibem a ação da fosfolipase A2, né, sobre o ácido araquidônico, então diminui a liberação de prostaglandinas e leucotrienos. E eles podem ser usados tanto sistemicamente ou tópico, sendo que o tópico tem muito menos efeitos colaterais. E a via oral, ela vai ser pouco utilizada, assim, para controle, né? Vai ser usada mais, assim, nos aqueles casos graves, por um curto período de tempo, durante a crise, mas não é o ideal. E as injeções de depósito, elas são proscritas porque elas causam muito efeito adverso. Então, os corticoides tópicos nasais, eles são eficientes em reduzir os espirros, a rinorreia e o edema das conchas nasais, então ele tem um bom efeito na obstrução nasal. Ele também melhora os sintomas oculares por conta de um reflexo que chama reflexo naso-ocular. Ele tem um início da ação entre 7 a 12 horas, mas o efeito terapêutico final dele só com 14 dias. Então, às vezes, assim, um paciente com IVAS, não adianta você usar um corticoide tópico nasal, porque não, até começar a fazer efeito ele já melhorou da IVAS. E aí você vai manter aquela dose plena, né, até controlar os sintomas. Geralmente você vai reavaliar esse paciente em 8 semanas no ambulatório e vai reduzir a dose para o mínimo possível. E se esse paciente, você não pode ultrapassar uma dose de 400 microgramas por dia. Então, se ele tiver asma também e fizer uso de corticoide inalatório, você tem que lembrar de contar a dose do corticoide inalatório com a dose do corticoide nasal para ver se não está excedendo a quantidade máxima que pode ser usada no dia. E aí, os exemplos que a gente tem a beclometasona, a budesonida, propionato de fluticasona, a mometasona, a ciclozonida e o fluorato de fluticasona. Sendo que os únicos que podem ser usados em pacientes acima de 2 anos, nenhum pode ser usado em paciente abaixo de 2 anos, mas com 2 anos você já pode usar a mometasona e o fluorato de fluticasona. Com 4 anos você já pode usar a budesonida, o propionato de fluticasona. Só esses dois. E com 6 anos você vai usar os outros, que é a beclometasona e a ciclizonida, que são os que mais têm reabsorção sistêmica. Então, os efeitos colaterais geralmente é mais efeito local mesmo, que seria irritação, sangramento e perfuração septal, assim, é mais difícil de acontecer, mas os efeitos sistêmicos, se for usada numa dose muito alta, pode acontecer. Seria interferência no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, os efeitos oculares, então, assim, a única contraindicação absoluta aos corticoides nasais é glaucoma de ângulo fechado. Então, não pode usar nesses pacientes. Então, às vezes, o paciente que é adulto, hipertenso, tem fator de risco, seria bom você investigar primeiro se ele não tem glaucoma antes de iniciar o uso. Outro efeito também que é menos descrito seria o efeito sobre o crescimento, né, da criança, aumento de reabsorção óssea e os efeitos cutâneos, de atrofia, de pele, estrias. Os antileucotrienos, o exemplo que a gente tem, o montelukast, ele lá na via da inflamação, ele vai bloquear a ação do leucotrieno no processo inflamatório. Então, assim, o leucotrieno é formado, mas na hora dele agir, ele é bloqueado aqui no leucócito e nas vias respiratórias. Ele causa um alívio tanto da obstrução quanto da rinorreia, tem um perfil de segurança excelente, e ele é uma boa alternativa para os pacientes que têm asma e rinite alérgica concomitante, ou então naqueles pacientes que têm uma baixa adesão nos corticoides tópicos nasais. A gente tem 3 apresentações disponíveis, que é o de 4 miligramas, que tem sobre a forma de sachê ou de comprimido mastigável, que é usado para criança entre 6 meses e 5 anos. A gente tem o de 5 miligramas, que também é um comprimido mastigável para crianças entre 6 anos e 14 anos, e o de 10 miligramas, que é um comprimido para acima de 15 anos.
Outras medicações que a gente tem disponível são as associações, né, tópicas que a gente já falou, da fluticasona e azelastine, e a associação oral montelukast com a levetiracetam, que foi o sal por último, né, recente, essa associação, montelukast na dose de 10 miligramas, então ela é aprovada para uso só em pessoas acima de 18 anos. A gente também tem a associação da loratadina e da pseudoefedrina. E a gente tem os anticorpos monoclonais humanos, que os principais são antagonistas da interleucina 4, da interleucina 5 e os antagonistas de IgE. Então, a gente tem aqui o mepolizumab, que é antagonista da interleucina 5, e o omalizumab, que é antagonista da IgE. Então, aqui nessa foto, a gente vê aqui na cadeia inflamatória, cada um desses anticorpos monoclonais vai agir em alguma parte dessa cadeia inflamatória, bloqueando a resposta inflamatória. Então, o mepolizumab aqui, bloqueando a interleucina 5, e o omalizumab bloqueando a interleucina E. Outra que também é muito famosa é a dupilumab, que bloqueia a interleucina 4 e a interleucina 13. E a imunoterapia? Ela é utilizada para reduzir o grau de sensibilização e a reatividade dos antígenos. Então, o objetivo dela é diminuir a dose ou até mesmo suspender a medicação que o paciente usa, sendo o único tratamento nesse caso. E a imunoterapia, ela é o único tratamento que é capaz de mudar a história natural da doença. Por quê? Porque ela leva à diminuição da produção de IgE específica. Então, ela é aprovada para tratamento em adultos e crianças acima de 5 anos, para rinite intermitente moderada, grave e em qualquer forma de forma persistente, mesmo que leve. E o pré-requisito para você iniciar uma imunoterapia é que a doença seja mediada por IgE. Então, você tem que comprovar com testes cutâneos IgE específica antes de iniciar a imunoterapia. Então, uma das utilidades desses exames no início, para você poder indicar a imunoterapia. Você tem que comprovar que é uma doença mediada por IgE. A desvantagem dela é que é uma terapia longa, ela dura de 2 a 5 anos. A gente tem 2 formas de fazer ela, tanto subcutânea como sublingual, e as duas foram vistas que as duas são boas, assim, as duas cumprem o propósito delas, né, de diminuir a sensibilização. E tem um resultado excelente. Então, o que ela faz? Ela induz esses anticorpos específicos da classe IgG4 contra os alérgenos. Então, esses anticorpos, eles vão impedir que ocorra a ligação do complexo alérgeno IgE com as células B e com as células dendríticas. Então, e aí também elas vão estimular a formação desses linfócitos T reguladores aqui, que vão suprimir a resposta de citocinas contra o alérgeno. Então, ela vai impedir toda essa cadeia de inflamação, impedindo os sintomas de inflamação. Quais seriam as contraindicações absolutas para a imunoterapia? Seria a asma não controlada, uma doença autoimune ativa, uma neoplasia maligna, a gravidez, crianças abaixo de 2 anos e a AIDS. E a gente também tem o tratamento com a solução salina, seria um tratamento adjuvante da rinite alérgica. O mecanismo de ação seria a limpeza mesmo ali da cavidade nasal e facilitar a depuração maxilar. Ela ajuda a remoção também de secreções patológicas, que poderiam estar contribuindo para a persistência da doença, e remoção dos mediadores inflamatórios presentes no muco. Também ajuda a eliminar os alérgenos, né, que se depositaram ali na mucosa nasal, e levam a alívio sintomático também. Então, aqui um fluxograma para a gente fazer o tratamento da rinite alérgica. Então, você vai dividir ela em intermitente e persistente. A intermitente, nos casos leves, você vai fazer uma monoterapia, geralmente com um anti-histamínico, que é o de primeira linha, que é o mais eficaz, né? Se for intermitente, moderada a grave, você já
pensa no... Você já pode fazer ou corticoide nasal ou antihistamínico. Você vai reavaliar esse paciente depois de 2 a 4 semanas. Se tiver uma falha, você vai rever o diagnóstico, adesão, investigar outras causas, vai aumentar o tratamento. Nos casos persistentes, leve você vai tratar igual a intermitente moderada a grave. Já o caso persistente moderada a grave, às vezes você vai ter que associar 2 drogas para poder ter o efeito. Sempre reavaliando o paciente, né? E, se for o caso, aumentando a medicação. E, em todos os casos, a gente tem que lembrar de frisar a higiene ambiental da casa, do paciente, do ambiente que ele vive, evitando os alérgenos e os irritantes alérgicos. E, em último caso, a gente pensar na imunoterapia específica. Agora, falando das rinites não alérgicas, a gente tem a rinite idiopática, antigamente chamada de rinite vasomotora. Ela ocorre por fatores desencadeantes que são inespecíficos, né? Também tem uma fisiopatologia desconhecida. Ela ocorre mais em adultos, de meia idade, de sexo feminino. Ocorre por uma hiperreatividade nasal, né? Que gera obstrução e rinorreia. E ela piora durante mudanças de temperatura, umidade, exposição a cheiros fortes e irritantes, como poluição, fumaça de cigarro. Quando você vai dosar a IgE específica e total, vai estar normal. A citologia nasal também não vai ter eosinofilia. E o tratamento vai ser corticoide tópico nasal para reduzir ali a obstrução nasal. A rena, rinite eosinofílica não alérgica. Então, a gente vai ter essa eosinofilia nasal e os testes alérgicos cutâneos e níveis de IgE normais. Ela acontece em pacientes acima de 20 anos de idade. Então, o paciente vai ter sintomas constantes de espirro, sinorreia e prurido. Os irritantes deles também são inespecíficos. A fisiopatologia também não está muito bem conhecida ainda. Está muito associado com pólipo nasal e intolerância a acetil salicílico ou outros ARNs. A 30% dos casos, o paciente vai ter pólipo. E em 50% dos casos, ele vai ter também uma hiperreatividade brônquica. O tratamento seria com corticoides nasais e evitar o uso de AS e ARNs. A rinite hormonal, ela ocorre na gravidez, no ciclo menstrual, durante a menopausa, na puberdade, com uso de anticoncepcionais orais, ou então outras situações também que tem uma desregulação hormonal, que seria no hipotireoidismo, macromegalia. Ocorre por um aumento do estrogênio e, por exemplo, na grávida, aumento de estrogênio e fatores de crescimento placentário, né, que geram um trofismo ali na mucosa nasal, que vai gerar obstrução nasal. Já a progesterona, ela leva um relaxamento na musculatura lisa ali dos vasos nasais, que também leva aos sintomas. Vai ter também uma ativação do sistema nervoso parasimpático, gerando a congestão, os espirros e rinorreia. Na gestação, ela ocorre principalmente entre o segundo e o terceiro trimestre e ocorre em até 40% das gestantes e acontece mais prevalentemente nas multíparas. O tratamento, você vai ter que evitar o máximo de medicamentos. Então, o principal seria a lavagem nasal mesmo com soro. Se não resolver, o único corticoide nasal que é aprovado para uso na gestação é a budesonida, que é categoria B. A rinite induzida por drogas e medicamentosa, ela ocorre por uso de antipertensivos, ARNs, clorpromazina, sildenafila, que geram obstrução nasal. E a gente tem também a rinite medicamentosa, que é quando o paciente usa de forma prolongada os descongestionantes tópicos nasais, né? Fazendo aquele efeito rebote na vasodilatação. Por isso que esses medicamentos não podem ser usados por mais de 7 a 10 dias.
E eles, a longo prazo, eles levam uma redução do fluxo sanguíneo na mucosa nasal, que pode levar a uma destruição do epitélio e até a perfuração do septo. Então, assim, sempre que você pega um paciente que usa, que é viciado em descongestionante tópico nasal, você tem que investigar o que levou ele a usar esse medicamento. Então, ver se ele tem alguma alteração anatômica que levou ele a usar, suspender a medicação e estimular a lavagem nasal, prescrever um corticoide tópico, tentar entrar com um descongestionante sistêmico para ver se ele se supre a necessidade dele do descongestionante tópico e, se for indicado, cirurgia nasal. A rinite por irritante seria a rinite ocupacional, né? Então, ela ocorre por conta de terminações nervosas na mucosa mesmo, que entram em contato com esse irritante, gerando vasodilatação, obstrução e sensação de irritação nasal. Eles melhoram quando o paciente se afasta daquele agente irritante. Então, o tratamento seria parar de ficar exposto, né, àquele agente, e corticoterapia tópica, assintomáticos e descongestionantes orais por um curto período de tempo. Os agentes que estão extradomiciliares, geralmente é o monóxido de dióxido de carbono, enxofre, nitrogênio, os compostos orgânicos, ozônio, compostos halogenados. Já os intradomiciliares é basicamente a fumaça do cigarro mesmo. A rinite gustativa, ela é uma rinorreia aquosa, né, que acontece quando o paciente se alimenta com alimentos condimentados e quentes. Acontece muito quando ele se alimenta com a pimenta, que tem capsaicina, que aí estimula essa rinorreia. O tratamento profilático seria um anticolinérgico tópico, né, antes das refeições, nos pacientes mais reativos, ou uma vez ao dia. A rinite do idoso, com o avançar da idade, vão ocorrendo mudanças, né, fisiológicas na vasculatura e nos tecidos conjuntivos do nariz. Não costuma ter causa alérgica, é mais por conta de um desequilíbrio autonômico mesmo ali dos vasos. O paciente vai ter mais sintomas de rinorreia, que também tem aqui um componente da gustatória, né, quando ele ingere alimentos quentes, e também ocorre quando ele deita à noite. Às vezes também esses pacientes idosos, eles fazem uso desses antipertensivos que geram a rinite medicamentosa, né, que é o beta-bloqueador, inibidor da ECA, que causa obstrução nasal. Então, o tratamento seria anticolinérgico tópico também, para controlar a rinorreia. Os antihistamínicos de segunda geração, que também são bem seguros no idosos, porque não atravessa a barreira hematoencefálica. Já os de primeira geração, eles são contraindicados porque eles causam retenção urinária. Já os descongestionantes também não são indicados porque idoso, né? Então, esses medicamentos têm muito efeito colateral cardiovascular, então tem que evitar. E sempre que o paciente começa a manifestar rinite já na senilidade, você tem que investigar e descartar a presença de tumor. Por último, a rinite atrófica, que ela se divide em 3. A gente tem a rinite atrófica primária, secundária e eosinosa, sendo que a primária ela vai ter uma atrofia moderada ali da mucosa nasal, vai ser mais assintomática, não vai ter comprometimento ósseo, nem cartilaginoso e também não vai formar crostas. Já a secundária, ela ocorre por conta de alguma doença infecciosa ou então por conta de uma cirurgia prévia, por conta de uma doença granulomatosa, de binectomia ampla também, ou um trauma nasal. E aí, esse paciente vai formar muita crosta, mas não vai ter fetidez, não vai ter mau cheiro. Já a ozenosa, que é a atrofia osteomucosa, né, das conchas nasais, que vai levar à formação de secreção fétida e muitas crostas. Geralmente é um processo infeccioso que é secundário à Klebsiella uzennai. O tratamento clínico geralmente é ineficaz nesses casos de rinite ozenosa. Você vai prescrever uma lavagem nasal, mesmo com antibióticos ou esterógenos,
mas não melhora muito. Agora, falando do meu artigo é a comparação dos efeitos do corticoide nasal e o montelukast na função olfatória nos pacientes com rinite alérgica. É um artigo que foi publicado em 2017, né, nos Anais Europeus de Otorrinolaringologia e Doenças da Cabeça e Pescoço, e ele foi produzido na Turquia. Os estudos mostram que até 60% dos pacientes com rinite alérgica têm alguma anormalidade no olfato, mesmo aqueles que não têm pólipos nasais associados. E já tem estudos que mostram que os esteroides nasais, os antihistamínicos e a imunoterapia geram um efeito de melhora da hiposmia e da anosmia. Mas não tem muito estudo falando dos antileucotrienos. Então, esse estudo foi avaliar através de um teste de olfato, que é o Sniffing Sticks, os efeitos da função do olfato, dos esteroides nasais e do antileucotrienos utilizados na rinite alérgica. É um estudo prospectivo, randomizado, de grupo paralelo, foram utilizados 3 grupos, foi desenvolvido no Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital de Pesquisa e Treinamento lá dessa cidade, lá na Turquia. Foram utilizados 30 pacientes entre 18 e 65 anos, que tinham história de rinite alérgica sazonal por pelo menos 1 ano, e foi feito durante a estação polímica. Então, quem que também entrou? Foram os pacientes que tinham a rinite alérgica diagnosticada pelos critérios da área, mais um teste cutâneo positivo para pólen de grama ou de árvore, nesses pacientes que tinham essa rinite alérgica sazonal por pelo menos 1 ano. Foram excluídos os pacientes que fizeram qualquer tratamento prévio antes do estudo, tratamento medicamentoso com medicamentos que poderiam alterar a resposta, né, os corticosteroides, antihistamínicos, antidepressivos ou antihipertensivos, ou imunoterapia. E também foram excluídos pacientes que tinham asma, desvio de septo, história de cirurgia nasal, hipertrofia de cornetos ou distúrbios nasais crônicos, sinusite crônica com ou sem polipose, sinusite fúngica, alguma massa nasal, gravidez, tabagismo ou IVAs. E aí, depois do exame físico completo, né, da otorrinolaringológica e uma videonaso, eles foram divididos de forma aleatória em 3 grupos de 10 pacientes. E aí, no grupo 1, os pacientes receberam associação de montelukast de sódio, de 10 miligramas, e mometasona, 200 microgramas dia. No grupo 2, eles receberam só montelukast, e no grupo 3, só mometasona. E aí foi feito esse teste olfativo, né, de Sniffing Sticks, é um teste que é conhecido mundialmente, ele é utilizado no mundo todo, que foi feita a avaliação quantitativa da função olfativa nesses pacientes. Então, o teste foi realizado as 2 narinas de forma simultânea para obter esse score de TDI, que é a soma do limiar, a discriminação e a identificação do cheiro, do odor por cada paciente.Esse teste, eles são essas canetas aqui, aí o examinador, ele abria a caneta por cerca de 3 segundos a 1,5 centímetro da narina do paciente, e aí ele abria 3 canetas, sendo que uma delas estava com N-butinol e as outras 2 estavam com solvente. E aí, se ele identificasse, e aí fazia isso com todas as substâncias. E aí pedia para aí quando ele acertava 2 de 3, que eram feitas ao mesmo tempo, aí era diminuída a concentração para até ele não conseguir identificar mais aquele odor. Então, começou na concentração mais alta e ia diminuindo até chegar no limiar. E aí esse teste ele tem uma boa confiabilidade teste-reteste,
E aí, depois de 4 semanas de terapia, ele foi aplicado de novo para avaliar se tinha alguma melhora no olfato. E foi comparado os resultados pré e pós entre os 3 grupos. Não teve uma diferença estatisticamente significante na idade, no sexo, entre os 3 grupos, e também os valores lá do TDI, né, do limiar da discriminação e da identificação, também não tiveram diferença entre os 3 grupos antes do tratamento. E aí, os resultados do estudo foram que os pacientes do grupo 1 e do grupo 3 teve diferença estatisticamente significativa nos valores de limiar, discriminação e identificação após o tratamento. Lembrando que o grupo 1 foi que associou, né, o antileucotrieno com o corticoide, e o grupo 3 foi o que usou só o corticoide. Então, assim, já era esperado, né, porque já tinha estudos prévios mostrando que o corticoide melhorava o olfato. Já os pacientes do grupo 2, os valores de limiar, discriminação e identificação, antes e depois do tratamento, não tiveram diferença significativa, que é o grupo que foi utilizado só o Montello Cache. Então, aqui ele mostra a comparação, né, dos estudos. Ele comparou cada um dos scores lá do TDI, né, limiar, discriminação e identificação do odor, e mostrou que o grupo 2 não teve significância estatística. Então, depois de um mês de tratamento, teve a melhora no grupo da mometasona e no grupo que estava associado a mometasona com a Montello Cache. Teve uma melhora tanto quantitativa quanto qualitativa no olfato. E aí, no início do estudo, ele esperava que tivesse uma melhora do Montello Cache também, né, na função olfativa, por conta da fisiopatologia mesmo do antileucotrieno na rinite alérgica. Mas não teve o estudo não mostrou que teve essa significância. Então, o que deu para concluir do estudo foi que a mometasona foi superior ao Montello Cache na melhora do olfato, mas o Montello Cache melhorou outros sintomas da rinite alérgica. Só que, assim, tem várias críticas a esse estudo, porque foi um estudo com N muito pequeno, então, assim, você não pode garantir que o Montello Cache não tenha um efeito no olfato, na melhora do olfato, porque você só avaliou 30 pacientes. Então, assim, seria para esses estudos maiores para poder verificar isso. Não dá para a gente garantir que realmente não melhora o olfato, só com essa amostra pequena. E é isso. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Sim. Consegue ouvir, né, Ana? Tá. Detalhes importantes aí. Com relação ao estudo, a questão do N pequeno é uma das limitações, só que ele tem uma outra limitação, é de não ter o grupo placebo, viu? Então, assim, todo estudo desse você vai fazer comparação, mesmo que você tenha, é importante você ter o placebo, até para você ter a questão da percepção, eventualmente, de variações pessoais. Vou dar um exemplo para você. Tem um estudo recente da cloroquina, que foi o primeiro randomizado controlado que saiu, que no grupo placebo teve queixa de sintoma cardiovascular. Não sei se vocês viram esse. Tá ouvindo? Uhum. Então, como é que se fala? Então, uma das falhas desse estudo já de saída, além do N pequeno, que deixa ele subdimensionado para captar diferenças, é a questão da ausência do grupo placebo para você pescar essas outras coisas. E aí tem outros detalhes. A questão do N pequeno, é muito difícil você homogeneizar o cenário, vamos dizer assim, de exposições interpessoais. Então, determinado grupo de pacientes, no intervalo de um mês, se você olhar e contar com a sazonalidade da doença, se você pega um grupo de pacientes que não está na fase que ele piora, ou que ele está saindo da fase que ele piora para que ele melhora espontaneamente, tudo isso, um estudo desse tamanho não consegue
separar e captar sobre o que é o resultado mesmo. E, eventualmente, pacientes que, ao longo desse mês, entram num período de piora, eles terminam contando como não resposta, mas muitas vezes por estar num grupo que ele está submedicado. Entenderam isso? Uhum. Então, assim, as limitações do estudo, elas transcendem o N. Tem várias coisinhas aí que dificultam. Então, é o tipo de estudo que ele serve basicamente, esse tipo de randomizado, para você tentar usar ele para cálculo amostral. Você vê a diferença entre os grupos, como é que ela foi, e isso ajuda na hora de você dimensionar a amostra para efetivamente você testar a hipótese. Então, não é perdido o estudo. Só que, do ponto de vista prático, a conclusão dele não é consistente, porque ele está subdimensionado em termos de amostragem e de método também. Tá? Uhum. Uma outra coisa importante para você lembrar, na rinite do idoso, em geral, a resposta ao antihistamínico ou ao corticoide é muito ruim, viu? Então, basicamente, o que você tem que funciona legal? Um é o hiperatrópio, que tiraram do mercado aqui no Brasil há uns 7, 8 anos, com essa questão de diminuição de produção de artefatos com CFC, né? Que aumenta o buraco da camada de ozônio, né? Então, assim, terminou que aqui no Brasil, dentro de um acordo internacional que o Brasil é signatário, o Atrovent foi tirado. Só que ele não foi tirado para uso inalatório pulmonar, e inclusive consta do rol de medicação da farmácia popular. Então, uma gambiarra que dá para você fazer é pegar o frasquinho do Atrovent pulmonar e adaptar a cabecinha do spray de um atomizador. Isso, às vezes, eu faço com alguns pacientes e a resposta é bem razoável. Tempo de uso, variável, depende de como estão os sintomas. E a outra alternativa que você tem nesses pacientes dessas rinites com um componente, vamos dizer assim, de hiperreatividade, é a capsaicina, para uso tópico. Então, você pode saturar as fibras, né, do sistema parasimpático com capsaicina. Aí tem maneiras de você usar. Você pode usar com uma frequência maior, umas 4 gotas, 3, 4 vezes no dia durante uma semana, dá um tempo, observa, normalmente dá uma melhorinha para o paciente aí de uns 2, 3, 4 meses, dependendo da característica dele, ou você pode espaçar o uso e prolongar o uso. Você não tem nenhum protocolo 100% fechado sobre isso, né? Mas são as duas maneiras que você pode usar. Em geral, é uma alternativa interessante também para esses pacientes com hiperreatividade, seja de rinite do idoso ou a antiga vasomotora, que está relacionada a fenômenos físico-químicos de variação térmica, de umidade, eventualmente agentes irritantes, tabaco, essas coisas, né? Então, esse seria uma alternativa para esses pacientes, testar, né, se responde. Tá bom? Uhum. Tranquilo isso? Se quiser, depois eu mando literatura para vocês sobre capsaicina. Deixa eu ver o que mais, Ana, que vocês mostraram. Infelizmente, eu estou com a internet aqui muito instável hoje, e aí falhou muito na apresentação, teve coisa que eu não consegui ver, entendeu? Então, assim, você quer dar uma passada nos slides rapidinho, agora que eu estou com mais estável? Aí eu vejo se tem alguma coisa. Vou pegar do primeiro a coisa. Aí você vai passando, pulando. Só um minutinho, deixa eu ver o que você botou, volta um pouquinho. Essa questão dos fenotipos aqui são legais de você olhar. Pode pular o próximo aí, Ana? Fala um pouquinho, né, de... Opa, deixa eu só voltar aqui. Tá tranquilo aqui, é só fisiopatologia. Manda para frente, vai pulando. Resposta de sensibilidade, pode pular, prevalência. Essa classificação aqui, ela é bem importante de vocês terem em mente, até para na hora de decidir tratamento, né? O que vocês vão fazer, entendeu? Então, basicamente, essa divisão de intermitente, persistente, leve, moderada, grave, isso aí é o que comanda hoje, né? Vamos para frente um pouquinho. Uma coisa importante, Ana, que pulou aqui, você tem hoje, basicamente, alguns questionários para você
como é que se fala? Avaliar, né, melhora e controle da rinite. O SN5 é um deles. Posso mandar para vocês também. Pode pular o próximo aí, a fisiopatologia. Aqui você está falando dos fatores. Outra coisa importante aqui que eu estava lembrando. Quando você fala da imunoterapia, basicamente, na grávida, você não começa a imunoterapia durante a gestação, mas se ela engravida durante o tratamento em curso, você também não precisa parar, viu? Esse é outro ponto importante. Pode pular mais um aí. Quadro clínico, beleza? Pode ir. Diagnóstico, uma coisa importante é isso daqui. O prick teste, uma coisa que tem que ter cuidado às vezes é para aqueles pacientes que têm tendência a dermatografismo, viu? Porque, em tese, o que vai acontecer com isso daí? Você vai ter o famoso falso positivo, né? Da reação em tudo. Só que a reação do dermatografismo ela é até um pouco mais exuberante do que o da pápula como é que fala? Do estímulo, né? Então, assim, o prick test ele termina sendo mais utilizado, o intradérmico tem mais chance de reação sistêmica, né? Por isso que o prick, especialmente um que parece um carimbinho, que ele chama multiteste. Esse daí é o que hoje tem sido mais usado, porque ele distribui a gota do alergeno de uma forma mais uniforme. Então, você tem menos falso positivos. Você não tem que... Porque, por exemplo, quando você pega os outros tipos de teste, que você usa ou a lanceta ou um outro que chama duotip, que ele tem duas garrinhas, dependendo da pressão que o examinador fizer em cima do extrato, na pele, você pode ter um falso negativo ou um falso positivo. Então, com esse específico que chama multiteste, que é como se fosse um carimbo, basicamente você consegue resultados mais confiáveis. Não sei se vocês já viram isso daí. Já viu, Ana? Eu vi, doutor. Mas eu vi que ele não... Assim, eu coloquei esses que são mais comuns mesmo. O multiteste, duotip e lanceta são todas modalidades para você fazer o prick, tá? Então, são dispositivos para você fazer prick teste. Aí, esse multiteste é o mais interessante deles. Pode pular o próximo aí. Deixa eu ver. Pode ir para frente. Aí, beleza. Ótimo. Pode pular. E vocês já dominam. Diagnóstico. Volta um pouquinho. Só um detalhe para vocês, a questão dessas manometrias estão virando muito mais assim clichê do que realmente alternativa de uso, né? Até porque é muito inconsistente, teste, reteste, comparação. Tanto se você for olhar, basicamente você pegar o PubMed que eu mostro para vocês como buscador, se vocês olharem na série histórica, pegar dos últimos 20 anos, basicamente estudos que usam manometria vêm diminuindo e os que usam as escalas de qualidade de vida ou então de monitoramento já validadas para doenças são as que estão crescendo. Então isso aí está caindo cada vez mais em desuso pela falta de correlação, vamos dizer assim, resultado clínico, né? Clínica com o resultado do exame. Então, não terminando sendo relevante para nada. O que tem de novo, quando você fala de computadorização, é a fluidodinâmica, né? Mas ainda com N porenzinhos, né, na interpretação do exame. Mas isso aí, vocês não precisam nem se preocupar, que isso aí é praticamente em desuso. Pode pular o próximo. O que você está mostrando aqui? A imagem, manda bala. Tratamento, beleza. Pode ir para frente, Ana. Pode ir. Antistamínicos e tal. Aí, basicamente, quando vocês forem olhar medicação, aí cada revisão, cada consenso vai colocar um estilo, né? A que está começando a dominar hoje é a do Practal. Não sei se vocês já leram esse estudo especificamente.
em que ela vai colocando como se fosse uma escada. Você começa com uma medicação, passa para duas, tal, paciente estabiliza, você vai tirando conforme a quantidade que você colocou. Então, termina sendo algo mais lógico, né? E o que vocês têm que lembrar também, que em áreas de estresse fisiológico, que nem Brasília, Curitiba e tal, precisa de uma certa habilidade para mexer com medicação, até porque aqui no nosso meio, você tem um período muito grande de clima com umidade baixa, e se você entra com muita carga de medicamento, aí você encontra paciente com sangramento, formação de crosta, ressecamento, obstrução paradoxal, que basicamente, assim, é meio que uma rinite medicamentosa, entre aspas, né? Vamos colocar assim. Então, isso é uma coisa que tem que olhar com cuidado na hora de selecionar. Quanto ao tipo de antihistamínico, óbvio que os de segunda geração terminam sendo mais usados, dão menos sonolência, só isso. Mas quando precisa, para casos mais intensos, apela para os de primeira mesmo. Pode ir, Ana. Até aí, medicação nova, para frente, popular, nada de especial. Descongestionante, a sugestão que eu dou para vocês é sempre evitar, viu? Porque uma vez que o paciente conhece, e normalmente ele tem problemas, alguns preferem ficar dependentes do descongestionante a efetivamente se tratar. Então vira uma muleta meio nociva, né? Então, situações especiais vocês podem até considerar, mas no geral, evitar, seja qual for. Pode pular, né? Anticolinérgico é aquilo que a gente conversou, né? Que é o ipratrópio. Você tem ele aqui no Brasil da forma que eu te falei, o pulmonar, né? E dá para usar no nariz sem maiores problemas. Pode ir pulando. Cromoglicate, isso aí praticamente inútil, placebo, né? Vai para frente. Tá, corticoide, você mostrou os mecanismos, beleza. Pode ir. Beleza, discutiu eles todos, tal. Tranquilo, beleza. Pode ir, pode ir. Acho que foi isso aí, né? Falou do antileucotrieno, lembrar sempre de questão de ideação suicida, né? Com uso de antileucotrieno. Essa é uma situação para ser monitorada, né? Quando você prescreve, especialmente para criança, né? Acho que você falou isso, né? Que estava falando aqui, eu não peguei. Pode ir pulando aí. Quanto a esses aí, vão ter que mostrar para que vieram, né? E beleza. Ó, no geral, a aula aí ficou muito boa, viu, Ana? Ficou bem, bem organizadinha as ideias. Era só um detalhezinho ou outro aí para complementar para vocês. Ficou bem ilustrado. Bacana. Fiquei muito nervosa, muito da aula, assim. Oi? É muito estranho dar aula por videoconferência, eu fiquei meio nervosa. É mais fácil, tem ninguém te olhando. Nossa, achei muito esquisito. Ah, ficou boa, deu certo. Tá ótimo. Obrigada. Muito bem.